Clubes europeus chegam forte por contratação de Lucas Ferreira. Vamos falar aí sobre isso, vamos falar também sobre compras aí de jogadores no São Paulo e várias outras notícias pra gente trocar uma ideia, belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. O São Paulo que empatou aí de novo, né, com o time do Fortaleza na última sexta-feira. Agora o foco volta para a Copa Conmebol Libertadores da América. Terça-feira tem Aliança Lima e São Paulo. E a Conmebol já divulgou a escala de arbitragem para esse jogo, tá? O uruguaio Andrés Matonte apita Aliança Lima e São Paulo na terça-feira. E o Andrés Cunha será o árbitro de vídeo, né, o famoso VAR, tá? Então vai ser uma arbitragem aí uruguaia que a gente vai ter aí pro jogo contra o Aliança Lima. Pela cara desse cidadão aqui, não me lembro de algum jogo que ele tenha prejudicado o São Paulo, não. Porque quando um árbitro prejudica seu time, você já fica com a cara dele já na memória, né? Mas esse aqui, não me lembro muito dele, não. Acho que, né, se ele apitou algum jogo do São Paulo, não me lembro dele ter prejudicado o São Paulo, né? Ou algo do tipo aí, não. Mas essa aí vai ser a escala de arbitragem para o jogo da próxima terça-feira. Belezinha, rapaziada? Vamos avançando agora. E o negócio é o seguinte, ó. Ontem, o presidente da Dragões da Real, que é uma das organizadoras de São Paulo, né, o André, que é presidente da Dragões, ele fez um story ontem, tá? Dizendo o seguinte, ó. Por causa de 2 pênaltis, Caleri contra o Sport e o Ferreirinha contra o Fortaleza, o São Paulo não é o vice-líder do brasileiro. Tá dizendo que se o Ferreirinha tivesse feito gol na sexta e o Caleri tivesse feito contra o Sport, a gente era o vice-líder aí do brasileiro, tá? Aí, rapaz, olha só isso aqui, que loucura. O São Paulo, nos últimos 5 pênaltis que teve a seu favor, o São Paulo desperdiçou 3 e converteu só 2, tá? Então o São Paulo vem mais perdendo pênaltis do que convertendo, tá? Olha só os últimos 5 pênaltis do São Paulo. Aí, lá em 2024, a gente teve aí, né, o do Lucas contra o Botafogo na Libertadores, que ele perdeu, né? Foi no finalzinho do primeiro tempo ali, tava 1-0 pros caras. Era o gol dele fazer o gol e empatar, e tipo, intervalo 1, acabou perdendo naquele jogo. Aí depois a gente vai jogar contra o Corinthians, tá? Foi o jogo seguinte lá em Brasília, que tem outro pênalti, o próprio Lucas bate e faz o gol dessa vez, tá? Aí em 2025 a gente teve aí o pênalti do André Silva contra a Portuguesa no Paulista, que ele converteu, fez o gol. Aí a gente teve os 2 últimos que perdeu, o Caleri contra o Sport e o Ferreirinha contra o Fortaleza. Nos últimos 5 pênaltis, São Paulo perdeu 3 e converteu apenas 2 cobranças, né, cara? Então, muito complicado aí. A gente tem muita crítica para fazer pro Zubeldia, né, pro time, mas os jogadores têm que fazer a sua parte, tá? E esses 2 jogos aí, né, o Caleri contra o Sport e Ferreirinha contra o Fortaleza, eram jogos que tinha que vencer, cara, tá? Eu já falei, o São Paulo, né, são 7 jogos até aqui que o São Paulo jogou no Brasil, 7 rodadas. Das 7, a gente teve mais jogos em casa do que fora, né? Foram 4 em casa e 3 fora. E dos 4 em casa, a gente empatou 3 e ganhou só uma, que foi contra o Santos, né? Empatamos contra Fortaleza, Sport e Cruzeiro. Então a campanha do São Paulo no Brasileiro em casa é muito ruim, entendeu? E os jogadores têm que fazer a sua parte, tá? A gente critica muito o técnico, com razão, tem as críticas para ele, mas os jogadores têm que fazer o seu papel aí em campo e fazer os gols, entendeu? Ainda mais os pênaltis que foram cobrados, né, cara? Pô, o cara jogou a bola lá no CT de Cotia, o Ferreirinha recuar a bola pro João Ricardo, né, pro goleiro do Fortaleza, para que o Ferreirinha nem tinha que ter batido pênalti, né, porque ele não bate bem pênalti, ele não finaliza bem, né? Então se o cara aqui não finaliza bem, ele não serve para bater pênalti. Isso é muito simples, entendeu? Uma das principais deficiências que o Ferreirinha tem é o raio da finalização. Então não faz sentido esse cara cobrar pênalti, né, cara? Então é algo que tem que melhorar. Tem que melhorar aí para os próximos jogos. Só uma curiosidade pra gente fechar isso aqui, né? A gente comentou aqui que o Lucas perdeu contra o Botafogo, mas de longe do elenco, ele é o melhor jogador aí que a gente tem para bater pênalti, porque esse foi o único pênalti que ele perdeu, tá? Não teve mais outro, foi esse contra o Botafogo. Talvez era o único que não podia ter perdido, porque era na Libertadores, quarta de final, sim, mas só foi esse que ele perdeu, né? Se a gente for olhar, o aproveitamento dele é excelente, tá? Ele tem um aproveitamento muito bom aí, em cobrança de pênalti, questão que os outros jogos ele não tava, né? Contra o Sport ele não tava, contra o Fortaleza ele não tava, né? Contra o Fortaleza tava, mas ele entrou só no segundo tempo. Aí, tá bom? Olha aí, rapaziada, informação do blog do São Paulo. Não demorou muito e já há olheiros e intermediários interessados em uma negociação para contratar o Lucas Ferreira.
O menino já é observado de perto pelo Bayer Leverkusen há mais de um ano. E os horários do exterior só aumentaram nos últimos jogos do São Paulo. A janela do meio do ano está a menos de 60 dias de começar a fervilhar com isso. Interessados estão fortemente ligados nos próximos passos e quem se movimentar melhor pode conseguir a contratação do jovem. Além do Bayer Leverkusen, outros clubes alemães também estão de olho e monitorando o jogador. Tá? Então, informação que eu trouxe o blog do São Paulo, entendeu? Isso aqui é mais que óbvio, né, rapaziada? O moleque tá se destacando aí, é muito bom. Já vem se destacando na base, chamando a atenção nas categorias de base. Então, é natural que com ele no time de cima, profissional, jogando bem, fazendo bons jogos, evidentemente que vai ter muito time interessado. E segundo o blog do São Paulo, o Bayer Leverkusen, né, e outros clubes alemães também são times que estão de olho nele, monitorando já, como o blog botou, tem mais de um ano, né, que o Bayern já tá aí de olho nele, porque é aquele negócio que a gente comenta com vocês, rapaziada. O Lucas Felipe tá se destacando agora, tá, mas os clubes europeus, cara, eles começam a mapear o jogador desde a base, tá? Eles já vê o Lucas Ferreira já desde o Sub-17, ou antes mesmo, né, o Rian, o Alves, né, os caras não começam a olhar o jogador, porque ele tá se destacando agora, os caras começam a olhar o jogador, irmão, quando o moleque é criança ainda, hoje em dia tá desse jeito, né, então... quando o blog traz que tem mais de um ano que o Bahia tá monitorando ele, isso é apenas um fato, né? Pra vocês verem. O Henrique Carmo, quando tava no Sub-20, já tinha informação que o Bayern de Munique tava de olho nele, né? Porque os caras começaram a observar, irmão, quando o moleque é criança ali ainda, entendeu? Então, isso acontece bastante. Então, o São Paulo tá aí buscando renovar com ele, porque o São Paulo tem contrato até 2028, né, o contrato dele, mas a multa para o futebol brasileiro é baixa. Então, o São Paulo tá tentando renovar com ele aí para aumentar essa multa e ficar mais seguro. Essa informação que o Cruzeiro queria ele, né, com outros times também, então tem essa preocupação aí na renovação de contrato dele. Então, você paga que renova para a gente não ter risco de perder aí para ninguém do Brasil, né? Porque vender ele para a Europa me parece uma questão de tempo, né? Questão de tempo, né? Mas para vender para a Europa também tem que aumentar a multa para o futebol brasileiro para não correr de ninguém chegar e pagar a multa para ele. Por ele, no caso, né? Enfim, a gente teve aí, rapaz, na última segunda-feira, né? O São Paulo divulgando o seu balanço financeiro, né, cara? E o balanço, ele tem 1 milhão de coisas, tanto que todo dia a gente vai comentar aqui um pouco sobre o balanço do São Paulo, porque não dá pra comentar tudo no vídeo só, tá? E vamos comentar aqui agora, no vídeo de hoje, sobre ainda contratações que o São Paulo fez, mas ainda, né, cara, precisam ser pagas, entendeu? Tá aí, ó. O São Paulo deve 91 milhões por contratações de jogadores, de acordo com o balanço financeiro de 2024. Os destaques, né, as principais contratações mais caras são 20 milhões aí e 800 mil reais para o Grupo City, pela contratação do zagueiro Ferrarese, tá? 20 milhões e 800 mil reais pelo Ferrarese, 14 milhões e meio de reais pelo Ferreirinha, entendeu? Desses 14 milhões e meio do Ferreirinha, são 8 milhões para o Grêmio e 6 milhões e meio para o próprio jogador, tá? São as duas aí contratações mais caras, né, que o São Paulo ainda tem que pagar aí, né, cara, essa contratação, né, porque evidentemente as contratações são parceladas, então o São Paulo falta pagar ainda o Ferreirinha e também o Ferrarese, tá? Uma observação, tá? É 14 milhões e meio o Ferreirinha, só que esse valor é do balanço de 2024, tá? Esse ano, por exemplo, o São Paulo já pagou um pedaço ali desse valor para o Grêmio, tá? Até aqui, ó. Com o Grêmio, a dívida diminuiu para 6 milhões até o momento. Então, o São Paulo devia 8 milhões para o Grêmio, né? 8 para o Grêmio e 6 milhões e meio para o jogador. Dos 8, o Grêmio hoje, o São Paulo falta pagar 6, né? O São Paulo já pagou 2 aí, porque teve uma parcela esse ano que o São Paulo pagou. Vocês vão lembrar, né, que no começo do ano, que essa informação, né, que o Grêmio ia entrar não sei o que lá da CBF, né, cara, pra contestar esse pagamento do São Paulo, que o São Paulo atrasou aí as parcelas do Ferreira, então eles entram na CBF lá pra ter essa cobrança aí no São Paulo, e o São Paulo atrasou e depois, né, fez o pagamento de uma parcela, então tá faltando aí 6 milhões para o Grêmio, né? Os 6 milhões e meio para o Ferreirinha, não sei, não tem nenhuma informação em relação a qual que está esse valor no momento, né? Se diminuiu ou está no mesmo valor, né? Em relação ao jogador a gente não tem informação, mas só tem em relação ao Grêmio aí que esse valor, que era de 8 milhões no ano passado, diminuiu para 6 milhões
em 2025, né? Enfim, o São Paulo que vem atrasando, né, direito de imagem, né, premiação dos jogadores, né, pagamento do próprio Grêmio do Ferreirinha atrasou, depois pagou, mas também tinha atrasado, né, cara? Um negócio muito complicado aí, essa diretoria do São Paulo, né, cara? Muito, muito complicado aí mesmo, mas tá aí, tá? No geral, né, como eu falei, são 91 milhões, a gente já comentou mais aqui a do Ferrarese e a do Ferreirinha, que são as duas mais caras, né? Tem o André Silva também e outros jogadores aí, né, que o São Paulo falta terminar de pagar. Belezinha, meu parceiro? Se você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.